milhão de pessoas se não estiverem no mesmo propósito. Eu creio em Deus. Forte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que antes do Senhor ascender aos céus, Ele vai dizer assim: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Salvador. Então nós temos a presença do Espírito Santo, irmão. Então não precisa ter muita gente, só precisa ter duas pessoas no mesmo propósito. Porque se tiver duas pessoas no mesmo propósito, Deus entra lá e faz um milagre. Se tiver duas pessoas com o mesmo propósito, Deus vai lá na sua casa e liberta aquele que precisa de libertação. Porque se tiver duas pessoas debaixo do mesmo propósito, Deus entra dentro do presídio e quebra as algemas. Se tiver duas pessoas com o mesmo propósito debaixo da oração, Deus entra dentro do hospital e muda a sentença iniciada pelo médico. Se estivermos nós dois no mesmo propósito, Deus entra na casa, Deus atira, Deus forma, Deus salva, Deus liberta e leva para o céu. Eu creio, Deus. Só precisa de duas pessoas com o mesmo propósito. Aqui tem uma, tem mais uma aqui? Deixa eu ver, tem mais uma aí? Deixa eu ver, não dá nada de glória, não. Se nós estivermos no mesmo propósito, o céu vai se abrir ao nosso favor. Guarde isso, texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Tu me calamante que me der que me assai. Eu creio em Deus. Calabachou queimante ou remite que me assai. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura de um coxo. O discípulo de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que deixa o ventre de sua mãe. Aleluia. Aleluia. O varão falou que desde o ventre da nossa mãe nós somos escolhidos. Aleluia. E nesse texto, desde o ventre da mãe já existia uma pessoa com uma enfermidade. Mas o texto que nós lemos me disse que se tiver duas pessoas no mesmo propósito, Deus faz um milagre. O varão falou que desde o ventre de nossa mãe nós somos escolhidos por Deus. O texto está dizendo que existe uma pessoa que desde o ventre da sua mãe nasceu com uma enfermidade. Mas o texto também vai dizer que estavam duas pessoas no mesmo propósito. Que é Biassai. E era trazido um varão que pelo ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Repita comigo, pedir esmola. Pedir esmola. Melhor isso, diga, pedir esmola. Pedir esmola. Não, eu vim de longe e vou pregar. Não quero nem saber. Aleluia. Os que entravam, ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Que lhe desse uma esmola. Aleluia. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu creio, Deus. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no álpendre chamado de Salomão.
Quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Eu creio. Pai querido, mais uma vez nos colocamos em tua presença, Deus. Aleluia. E nós já entendemos, ó Pai amado, que se tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, a Deus o Senhor se faz presente, ó Pai. Meus amados, o Senhor já falou conosco nesta noite, e o Senhor já confirmou a tua palavra. Se tiver 2 pessoas com o mesmo propósito na terra, o Senhor iria fazer valer a pena. E por isso, Deus amado, o Senhor nos trouxe desta casa, Deus, para que a tua palavra seja pregada, Deus. Pai amado, eu te peço, Senhor, confirmado na tua palavra que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, então não estamos só. Confirmado na tua palavra que somos a imagem e semelhança de Cristo, e que somos igreja e somos igreja juntos, então não estamos só, Pai. Por isso, Deus, a sua palavra vai ser pregada, Deus, e que ela vá, Senhor, e produz o resultado ao qual ela está sendo enviada no nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o tema dessa mensagem é o cuidado e a proteção de Deus. O cuidado e a proteção de Deus. Se você crer na palavra que sai deste altar, você vai entender que Deus tem algo muito mais melhor para mim e para você. Se você entender que a palavra que sai deste altar, ela não volta vazia, Deus tem muito mais para mim e para você. Se você entender que a palavra que sai deste altar é uma palavra com poder e autoridade, você vai ver que a palavra deste altar vai gerar mudança na sua casa, mudança na sua vida, mudança na sua família, mudança no seu ministério. Por quê? Porque a palavra que sai deste altar, ela não volta vazia. A palavra que sai deste altar, ela sai com poder e autoridade. Para vocês entenderem que a palavra sai com poder e autoridade. Certa feita está Pedro. Pedro está indo na direção de Jesus Cristo. Para que vocês entendam que a palavra é com poder e autoridade. Certa feita está Pedro no meio do mar. E quando ele olha para o lado de lá, ele vê Jesus Cristo, mas ele sente medo. Para que vocês possam entender que a palavra do altar, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela não volta vazia. Pedro olha e fala assim: Jesus, se for o Senhor mesmo, uma palavra em poder. E Jesus essa palavra e fala: Pedro, vem Pedro, porque a palavra foi liberada na coisa, foi liberada com poder. E diante da palavra que foi liberada com poder, Pedro vai caminhar diante das águas. Aquilo que seria para ele um problema, agora ele está caminhando em direção a Jesus Cristo, porque a palavra foi liberada com poder. Se você crer na palavra, sai desse altar. A palavra liberada com poder, Deus muda na tua casa, Deus muda na tua família, Deus muda no teu trabalho, Deus muda no ambiente familiar, porque a palavra que sai desse altar, ela não vai voltar. O dia de hoje não vai ser em vão. Deus está dizendo: enquanto você age, o céu reage. Deus está dizendo: cada ação aqui na terra vai ter uma reação lá no céu. Se você acredita nisso, levanta a mão para cima e começa a glorificar o nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo, a hora, aleluia, da oração à nona. E a Bíblia e a história vai dizer que os judeus, aleluia, eles observavam a oração 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite no pôr do sol. E a história vai dizer que nessa época, os judeus devotos e os gentios, eles criam em Deus e eles iam frequentemente ao templo para orar. E a história vai dizer que Pedro e João iam ao templo para o culto da oração da tarde. Então eu começo a entender que Pedro e
ao templo, a hora da oração, a nona. A história vai dizer que isso era 15 horas da tarde. Então, se fosse nos dias de hoje, talvez seria, aleluia, o círculo de oração. Se fosse nos dias de hoje, talvez seria a tarde da bênção. E a história vai dizer que Pedro e João estavam naquela tarde porque eles iam ao templo para orar. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que a porta formosa era uma entrada principal do templo e não da cidade. A história vai dizer que era uma das entradas preferidas. E a Bíblia vai dizer que muitos passavam por ela a caminho da adoração. Então todos que iam ao templo iam a caminho da adoração. Todos que iam ao templo iam a caminho da adoração. Todos, você adorava, porque todos iam a caminho da adoração. Então se você está no templo, adore, porque aqui é casa de adoração. Se você saiu da sua casa para vir nessa casa de adoração, então adore, porque esse lugar é lugar de adoração, é lugar de santificação, é lugar de milagre, é lugar de mudança. E Deus colocou no meu coração que este é o culto da mudança, é o culto que muda a sua casa, é o culto que muda o seu ambiente, é o culto que muda a sua família, é o culto que muda os seus filhos, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou fazer mudança. Só quem acredita nisso, levanta a mão para cima e abre o coração de glória. E a Bíblia vai dizer que na religião judaica, aleluia, dar dinheiro ao mendigo era uma atitude considerada louvável. Por isso, o mendigo sabiamente, aleluia, se colocou onde as pessoas piedosas a caminho da adoração no templo pudessem vê-lo. Então eu começo a entender que este coxo, que a história diz que há 40 anos ele era colocado por alguém na porta do templo, porque a história não permitia na época que um coxo entrasse dentro do templo, e por isso ele era colocado na porta. Mas o que me chama a atenção é o que motivava ele a estar na porta do templo, porque o que me motiva na porta é o que vai fazer a mudança na minha vida. Eu entendo que o que motivava esse homem não era o que acontecia dentro do templo. O que motivava esse homem era simplesmente pedir esmola. O lugar era de adoração, mas ele estava pedindo esmola. O lugar era de santificação, mas ele estava pedindo esmola. O lugar era lugar de culto e lugar de oração, mas ele era colocado ali na porta formosa somente para pedir esmola. E o que te motiva na casa de oração? O que te motiva na casa de santificação? O que te motiva na casa de adoração? Porque se você saiu da sua casa, dessa casa, pedir esmola, desculpa, Deus tem muito mais para você. Ele só ia ao templo para pedir esmola. Alguém colocava ele na porta formosa, porque ele sabia que todos passavam por ali. Então talvez aquela esmola trazia para ele algum tipo de felicidade, mas aquela esmola não movimentava ele em nada de melhor na vida dele, porque ele só se colocava na porta formosa. Só que dentro da porta era lugar de adoração, dentro da porta era lugar de santificação, mas ele preferia ficar pedindo esmola na porta. E eu te pergunto, o que te motiva a estar dentro desta casa de oração? O que te motiva a estar dentro deste ambiente de santificação? Porque a minha Bíblia diz que eu e o irmão João, debaixo do mesmo propósito, o céu se abre ao meu favor. Deixa eu falar para você que se você vem nesta noite com o mesmo propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, então adore, 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 adore.
ele apenas estava ali motivado por alguém para pedir esmola. A minha Bíblia vai dizer que Deus vai conceder o desejo do teu coração. A minha Bíblia diz que os planos e os projetos pertencem ao coração do homem, mas a palavra final vem da boca de Deus. Deus tem uma palavra final para quem está no ambiente de oração. Deus tem palavra final para quem está no mesmo propósito. Deus tem palavra final para quem está debaixo de oração. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque essa é casa de milagre, é casa de oração, é casa de santificação, é casa de mudança, é casa onde a presença de Deus habita. Porque a minha Bíblia vai dizer que no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para que nós possamos entender, a Bíblia vai dizer, aleluia, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde eles estavam, igreja? Diga comigo, no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no mesmo propósito, no mesmo ambiente, na mesma casa de oração, buscando os mesmos objetivos e sendo motivado pela oração. Glória a Deus. E a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados, enquanto eu e você estamos nesta casa, no mesmo propósito. A minha Bíblia está dizendo que o Espírito Santo que desceu, ele enche a casa e traz mudança. E que mancho, e a Bíblia vai dizer que o homem coxo pediu dinheiro, mas Pedro lhe deu algo muito melhor. Pedro vai devolver a ele a possibilidade de voltar a andar. Pedro vai devolver a ele a possibilidade de voltar a correr. Pedro, através da unção que desce em Atos capítulo de número 2, Pedro vai dizer: ei, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho é muito maior e melhor do que aquilo que você está pedindo na porta.